Estamos começando mais um planejamento de trabalho e um dos grandes destaques nesse domingo, sem sombra de dúvidas, é o El Clássico na final da Supercopa da Espanha, que acontece na Arábia Saudita, país que eles já estão acostumados, a jogar por conta das últimas temporadas, se enfrentaram também na temporada passada, o Real Madrid levou a melhor, mercado bastante parelho por aqui, grande jogo, vamos comentar sobre ele. Também temos grande confronto na terceira rodada já da FA Cup, o Arsenal para cima do United, o United tentando se organizar numa fase bem ruim, há vários jogos sem vitórias, e o Arsenal numa fase levemente melhor também, com um empate e uma derrota nos últimos jogos. Na La Liga, enquanto Barcelona e Real Madrid se enfrentam na Arábia Saudita pela Supercopa, o Atlético não tem nada a ver com isso, está focado na La Liga e pode assumir a liderança enfrentando o Osasuna, cotação de bastante favoritismo por aqui. E na Itália nós temos briga pela liderança, A Inter de Milão enfrenta o Venezia. Se recuperar os jogos atrasados, a Inter de Milão pode assumir a liderança do campeonato também. Temos Bolonha e Roma, grande jogo, e Napoli e Verona. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 12 de janeiro. Começamos o nosso planejamento às 11 horas da manhã no jogo da Inter de Milão fora de casa contra o Venezia, partida extremamente importante para a Inter, em busca dessa aproximação e até, quem sabe, uma ultrapassagem nos líderes Atalanta e Napoli. Afinal de contas, a Inter de Milão tem apenas 17 jogos, então ainda pode somar 6 pontos aqui para igualar a equipe do Napoli e ultrapassar e até abrir vantagem, contra a equipe do Napoli. A Inter enfrenta um adversário hoje dentro da zona de rebaixamento com apenas 3 vitórias e que dentro de casa até que não faz tão feio. A gente vai falar um pouquinho também sobre o desempenho da Inter fora de casa. No contexto, nós temos uma Inter de Milão que acabou de perder para o seu maior rival, a Supercopa da Itália, Então acaba sendo um pouco de cobrança também para o lado da Inter para dar um resultado. Das últimas vezes que a Inter de Milão esteve enfrentando o Venezia, fora de casa em 2021, 2-0. Na Série A, 2 confrontos recentes aqui, 2 vitórias da Inter por 2-1 e por 1-0. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber um Venezia que não consegue emplacar sequências de vitórias, porém, nos últimos 3 jogos, aqui eu sempre gosto de analisar uma coisa, o futebol mais momentâneo, o Venezia com uma situação menos calamitosa, Um empate, uma vitória e mais um empate. Tem um índice de sair na frente do placar acima de 50% em casa, me parece até bom para uma equipe dentro da zona de rebaixamento. Uma média de gols acima de 1 gol por jogo, também uma média de gols sofridos acima de 1 gol por jogo, uma equipe que sofre com extrema frequência, Uma média ali de 1 jogo sem sofrer a cada 10 jogos, praticamente. Na Inter de Milão, uma sequência muito grande fora de casa de vitórias, 6 vitórias consecutivas, foram 75% de aproveitamento e 75% das vezes a equipe saiu na frente do placar. Não deixou de marcar em nenhum jogo e uma defesa extremamente sólida. Isso se confirma, Vai de encontro com a cotação de 1,30, não tenho nada a contestar por aqui, inclusive um ataque extremamente forte da Inter de Milão, com 24 gols marcados em 8 jogos, uma média de 3 gols por jogo. O aproveitamento da Inter também é muito forte, porém o primeiro tempo da Inter deixa um pouquinho a desejar. Eu esperava um pouco mais de superioridade, não só porque a Inter deixa a desejar, Na verdade é um elogio ao Venezia. O Venezia tem um número de vitórias baixo, aqui sim seria uma crítica à Inter de Milão, poderia ser um número de vitórias mais elevado. No número de derrotas, apesar da Inter não ter perdido nenhum primeiro tempo, o Venezia não perde tanto na primeira etapa e os gols sofridos não são tão distantes. Porém, a Inter de Milão é melhor nos gols marcados. No segundo tempo, a Inter de Milão melhora o número de vitórias, mantém as derrotas em 0, aumenta os gols marcados e aí nós temos uma discrepância maior, em relação às vitórias do Venezia, as derrotas do Venezia. Então, me parece que no contexto geral a Inter tende a dominar o jogo, mas no segundo tempo a Inter tende a prejudicar mais, a ferir mais a equipe do Venezia, se por acaso o Venezia vier com o intuito mais de se defender. Então, na nossa primeira parte aqui, eu acredito num jogo para back favorito, levando sempre em consideração que o estilo de jogo da Inter não é aquele estilo que a gente está acostumado, arroz com feijão de superioridade. Isso é muito importante de salientar. Tem gente que espera uma Inter de Milão com 100% de posse de bola, modo de dizer, mas não é assim que a Inter de Milão joga. E na minha opinião, trabalhar contra o favorito aqui só se você tiver uma metodologia muito bem encaixada. Eu vou dar uma analisada, como vocês sabem, eu gosto muito de mergulhar um pouco mais a fundo no estilo que o Venezia tem aplicado
e também que a Inter tem aplicado fora de casa, mas principalmente o Venezia, quando joga contra adversários mais próximos de força que a Inter de Milão, tá? Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro jogo da temporada, foi contra a Lazio, vou pegar jogos do Venezia, sempre no mesmo cenário, jogos do Venezia em casa contra equipes mais fortes, né? Então, tivemos aqui um jogo contra a Atalanta, olha só o desempenho do Venezia, pouca posse de bola, a Atalanta dominando um pouco mais os momentos da partida, conseguiu vencer por 2-0, e tivemos, acho que só essa partida não, deixa eu ver se teve mais alguma, com a Juventus foi fora, por enquanto não tivemos tantos exemplos, né? Porque o jogo contra a Juventus foi fora de casa, o jogo contra o Napoli foi fora de casa, a partir de agora no segundo turno, o Venezia vai jogar mais em casa contra essas equipes mais fortes. Então, eu acho que o jogo da Atalanta é o nosso único exemplo, né? Posso pegar o Venezia fora de casa também tendo pouca posse de bola, mas não é esse contexto da partida aqui. No que diz respeito ao time da Inter de Milão, vamos procurar aqui os primeiros jogos da Série A italiana. A Inter disputa mais competições, então é mais fácil, mais difícil de achar. Ó, já achamos aqui de cara um jogo contra o Genoa, que é um adversário, na minha opinião, um pouco mais difícil do que o Venezia. A Inter teve bom domínio do jogo, saiu atrás do placar, entretanto, e depois virou, acabou tomando empate no finalzinho. Tivemos também Inter de Milão e Monza, cotação bem parecida, né? Temos 1,40 aqui, 1,30 no jogo contra o Venezia. Uma Inter de Milão que saiu atrás do placar e que foi buscar um empate no final. Segundo jogo consecutivo com empates. Isso foi no início da temporada, né? A Udinese eu não vou nem levar em consideração porque para mim é um adversário mais difícil, mas ainda assim a Inter de Milão conseguiu vencer. O próximo jogo é o Empoli, que se encaixa dentro do perfil, mas nesse caso o Empoli teve um jogador expulso e aí a Inter teve um grande domínio. O primeiro jogo contra o Venezia da Inter de Milão foi um domínio interessante também da equipe da Inter, apesar de achar que a Inter não fez um jogo excepcional aqui, tá? Teve um gol anulado de empate no último lance do jogo, praticamente uma falha do goleiro da Inter, sorte da Inter que foi anulado. Aqui um jogo contra o Verona, que eu imagino que é mais ou menos a força ali do Venezia também, um pouco parecido. Perceba que a Inter de Milão, quando acelera, consegue ter um bom domínio do jogo. Então acho que a gente não precisa ver também mais, né? Eu acho que é por aí. O Venezia se defendendo, apesar de a gente não ter tanto histórico aqui do Venezia contra os grandes times nessa temporada, somente contra a Atalanta e uma Inter de Milão com mais posse de bola. Somado a isso, uma Inter de Milão também com mais gana por conta da eliminação, na verdade a perda do título, né, na Supercopa da Itália para o seu maior rival. Em relação ao mercado de gols, eu vou seguir aquele protocolo, né? A Inter de Milão tem esse padrão de contra-ataque muito bem encaixado quando ela está na frente do placar, né? Na verdade, já é uma equipe que gosta de jogar com lançamentos atrás da última linha do adversário, mas quando o adversário sai para jogar com mais intensidade, principalmente quando está atrás do placar, fica ainda mais nítido que a Inter de Milão tem essa capacidade de ferir no contra-ataque. Então, se for para trabalhar gols aqui, de preferência, se a Inter de Milão estiver na frente do placar com pelo menos 2 gols de vantagem, seria excepcional. Em relação a gols, o time do Venezia teve o over 1,5 e 78% dos jogos em casa e sofreu mais do que um gol em apenas 44% dos jogos. Então presta atenção aqui, não é uma equipe, por exemplo, que tomou mais do que 2 gols, ó. Então cuidado para você ali na sua linha de handicap asiático da Inter de Milão, não puxar a corda demais. Pode acontecer uma goleada aqui ou ali, mas o Venezia não é aquele tipo de equipe que fica tomando muito gol dentro de casa. E a Inter também, ó, não é uma equipe que marca tanto assim fora para você buscar goleada. É um time que marca uma média ali de 2 gols por jogo fora de casa. Nesse momento, na estatística, até tá marcando mais, tá chegando a 3, mas o Venezia não é uma equipe assim tão fraca defensivamente. Momentos de aceleração. O time do Venezia é muito forte no início do jogo e final do primeiro tempo e no meio da segunda etapa. Uma equipe que sofre bastante no meio do primeiro tempo e no início do segundo. Os destaques da Inter de Milão, final do primeiro tempo, início do segundo, principalmente aqui início do segundo e final de jogo. E é uma equipe que sofre com bastante frequência fora de casa nos últimos minutos da partida. Então toma um pouco de cuidado para você que trabalha com metodologias no limite ali, buscando vitórias do favorito. Se ele tomar um empate, você pode acabar se complicando, tá? Então se for para trabalhar essa situação de gols, eu ficaria mesmo com a ideia da Inter de Milão no momento vencendo o jogo e o Venezia vindo para cima, tá? Você pode até explorar essa faixa aqui dos 61 para frente, ó, que é onde nós temos mais incidência de aceleração e gols sofridos também das equipes. O over limit ali no final pode ser um cenário interessante. Em relação a desfalques, Joaquim Correa, Hakan Çalhanoğlu, Acerbi e Jan Bissek. Vamos dar uma olhada aqui na importância desses jogadores. Na Inter de Milão, o Correa aqui embaixo com 1 gol marcado e 2 assistências. Não é assim tão
importante, né? Pelo menos não é o titular. O Bissek já é um pouquinho mais titular, defensor com um gol e uma assistência. Aqui sim o Hakan Çalhanoğlu com 4 gols e 2 assistências, mas hoje os principais jogadores são o Thuram com 12 gols marcados e obviamente o Lautaro Martinez, né? Além do Nicolo Barella, que faz o jogo da Inter girar com muita agilidade. Então, para mim, é uma provável vitória da Inter de Milão, mas tomaria cuidado com o comportamento defensivo da Venezia e não exploraria uma linha de handicap asiático tão esticada assim no time da Inter de Milão. Passamos para a FA Cup ao meio-dia, o clássico entre Arsenal e Manchester United. Aqui a gente tem uma promoção bem interessante da minha parceira Betfair, que é para o Gabriel Jesus dar um ou mais chutes no gol. E o Gabriel Jesus vem jogando muito bem, tá? Principalmente os jogos de Copa, mas o Gabriel Jesus vem reencontrando o seu futebol, é abraçado pela torcida do Arsenal e, na minha opinião, a chance disso aqui acontecer é muito grande. A cotação era 1,40 e a Betfair oferecendo uma odd de 2. Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você aproveitar. Acho muito provável. Eu sempre gosto de trazer essas super cotações quando é provável, tá? Então, acho muito provável que o Gabriel Jesus ele dê pelo menos um chute no gol, tá? Aqui não é finalizações, é chutes no gol. Ele tem que chutar no gol, tá? O goleiro defender e tudo mais, mas eu acredito que é algo muito provável. Isso se ele não chegar a marcar gol, tá? Porque na minha opinião também é algo bem provável, porque o United está vivendo uma fase horrorosa. Já vamos entrar nessa situação complexa do United. Vou começar mostrando para você aqui o PDF de apoio. Olha só, isso aqui eu tô falando só de Premier League, esse jogo é da FA Cup, mas você consegue dosar, né? O United, ele vem com uma vitória nos últimos 8 jogos e 2 vitórias nos últimos 10. Infelizmente, a primeira impressão que o Ruben Amorim está tendo nessa equipe não é nada boa. Os dias de trabalho por ali não foram nada tranquilos, né? É diferente, por exemplo, você vê uma troca do Klopp pelo Arne Slot no Liverpool. Pô, só alegria. Manteve o trabalho, ajustou alguns parafusos, apertou alguns parafusos e toca o barco. Vida que segue, o Liverpool voando. No United, meu Deus do céu, a situação estava grave, aí entrou o Nistelrooy, aí começou a melhorar um pouquinho, aí entrou o Ruben Amorim, os primeiros jogos com derrota, depois uma grande vitória contra o City, agora ainda um problema muito grande. O Cristiano Ronaldo, em entrevistas, ele fala que o grande problema, o grande câncer do United não adianta, né? Não são os jogadores, não é a comissão técnica, é a composição do clube de dentro, né? É aquela questão dos donos do clube, que o pessoal reclama demais. Por mais que agora o United tenha sido parcialmente comprado, ainda é uma cúpula ali dentro, que eu acho que, pelo menos segundo o Cristiano, não sei, prejudica muito o clube, e ele falou que de nada adianta ficar trocando uma peça ou outra, porque isso não vai resolver. Até acredito que o Cristiano Ronaldo muito provavelmente vai tentar comprar o United um dia, tá? Isso é uma opinião minha, mas seria até legal. Mas não deixa de ter um pouco de sentido o que ele fala, porque as coisas vão mudando ali, peças específicas vão mudando, e o United continua nessa zona. Então eu olho para essa cotação de 1,73 do Arsenal e, com todo respeito, eu não consigo discordar, né? Eu acho que as cotações estão bem colocadas. Agora, se você me perguntar se eu acredito que o Arsenal vai ter facilidade nesse jogo, eu acredito que não. E aí vem a minha memória afetiva, o meu respeito pelos clássicos martelando na minha cabeça, dizendo que o Arsenal pode se complicar, né? O próximo jogo do United na Premier League é contra o Southampton no dia 16 e depois enfrenta o Brighton. Então a sequência Brighton e Arsenal em menos aqui de 10 dias é muito tensa, porque enfrentar o Brighton, independente se você está jogando em casa, no Old Trafford ou fora de casa, é muito difícil. O Brighton é um time muito safado, muito traiçoeiro. Enfrentar o Arsenal também no Emirates é horroroso. Então, nós temos uma situação só do Southampton aqui, que é o lanterna da competição, de ter uma paz. Então, se eu fosse o United, eu ia querer jogar muita bola contra o Arsenal para tentar já ganhar um pouco de confiança e chegar contra o Southampton muito bem, tá? Então, na minha opinião, vale a gente marcar sim que o favorito pode se complicar, porque aqui temos um clássico, né? E é sempre bom a gente respeitar a questão dos clássicos. Nos últimos jogos entre eles, isso aqui é muito importante. Vamos ver se a gente tem algum tabu. Tô com o tablet aqui na frente pra gente ver, ó. O Arsenal não perde para o United nas últimas 4 partidas e o United sofreu gol pro Arsenal nos últimos 4 jogos consecutivos. Só que, o United foi o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 7 jogos entre eles. Então, isso vai muito de encontro com a questão do favorito que pode se complicar. Eu posso ter o Arsenal até vencendo o jogo, mas eu posso também ter o United saindo na frente. Se ele vai sair na frente, eu vou ter correção de preço, eu vou ter o United com uma cotação mais baixa, o Arsenal com uma cotação mais alta. Tudo isso pode ser oportunidade para você que não foi afoito, que não se posicionou tão cedo. Por isso que eu gosto de marcar nessas situações que o favorito
pode se complicar, tá? O estilo de jogo dessas duas equipes é complementar, né? Nós temos um Arsenal que gosta muito de jogar com a posse de bola quando o jogo está empatado e um Arsenal que gosta muito de jogar reativo quando ele está na frente do placar, pelo menos nas Copas. O time do United é uma equipe hoje que vive uma, entre aspas, crise muito grande. Você provavelmente vai ter um time mais recuado para contra-atacar e caso esteja atrás do placar, muito provavelmente ele vai inverter, ele vai querer vir para cima, tá? Então são estilos que se complementam. No caso do jogo desempatado, independente de quem esteja na frente do placar, me parece um jogo bem interessante para pensar em gols, porque o United sabe jogar de maneira reativa e mesmo que ele esteja na frente do placar por apenas um gol, eu imagino que ele vai continuar contra-atacando e o Arsenal vai vir para cima, né? No caso do Arsenal, o Arsenal na frente do placar, ele vai pegar uma equipe que está desesperada, que precisa buscar recuperação, que precisa do resultado e ele vai ter campo também para progredir em contra-ataque. Então, para mercado de gols aqui, eu acho excepcional a gente pensar num cenário para buscar gols se o jogo estiver desempatado. Não me agrada buscar gols num jogo se arrastando 0-0, tá? Sempre vou tentar buscar num jogo desempatado. Então, por exemplo, 1-0. Será que dá para buscar mais um gol no final? Eu gosto. 1-1. Será que eu busco? Não vou pensar. Sempre num cenário de jogo desempatado. 2-1, sim. 2-0, sim, muito sim, né? Um 2-0 aqui seria excepcional. É sempre o cenário que eu gosto de trabalhar e tem me dado muito resultado ao longo dos anos. Não só 2-0, mas 2 gols de diferença, tá? Então, um placar empatado num jogo eliminatório, ele sempre vai encaminhando um jogo para ficar mais morno, para se arriscar menos, para tentar não sofrer, ao invés de pensar em marcar, né? E um resultado desempatado num jogo de mata-mata, quanto mais próximo do final do jogo, mais acelerado, mais espaço, tá? Aí sim, eu gostaria de pensar no mercado de gols por aqui. Como nos últimos jogos, nós tivemos um cenário mais under, 2-0, 0-0, 1-0, eu não vou pensar num cenário de gols com o jogo empatado, como eu falei, só entraria em gols aqui com o jogo desempatado. Gosto de pensar no over 1,5, se for para trabalhar lá no final do jogo com uma odd mais alta. Gosto de pensar até no 2,5, se a gente tiver uma equipe com um gol muito cedo marcado e o cenário da partida seja de contra-ataque, de ataque-contra-ataque, né? Aquele tipo de jogo mais de trocação. Não duvido de um ambas marcam nesse jogo aqui, juro pra vocês. Deixa eu dar uma olhada nos momentos de aceleração aqui do time do Arsenal. Isso aqui me pega, né? Como diz os jovens, me pega muito. Olha só, o Arsenal ele vai acelerando à medida que o tempo vai passando, né? E ele passa a ser bem agressivo nesses momentos aqui, dos 16 minutos do primeiro tempo até os 75. E aí ele acelera ainda mais no final. E onde ele mais sofre é no início da segunda etapa, pelo menos em casa. O time do United, ele já tem um comportamento mais defensivo no início do jogo, como é esperado. E o momento que ele acelera é onde ele mais sofre gol, tá? Inclusive ele sofre mais gols nos momentos onde acelera do que marca, na maioria das vezes. A única ressalva é aqui, nos últimos minutos, onde ele acaba marcando mais do que sofre. Então, se você gosta de pensar no over limite, o jogo tá 1-0, 2-1, o jogo tá mostrando para você ao vivo, você tá assistindo o jogo, um cenário de muitos espaços, esse quadro aqui, dos 76 para frente, contando os acréscimos, pode ser muito interessante, tá? Se o jogo tiver desempatado. Buscar mais um gol aqui pode ser muito, muito interessante. Mas para mim, no contexto geral, é um jogo para correção de preço, porque eu posso ter o United surpreendendo um pouquinho no início, e para mim é um favorito que pode se complicar, porque eu respeito um pouco o clássico, mas eu gosto muito dessa cotação do Gabriel Jesus para poder marcar. O Gabriel tem sido peça importante no jogo do Arsenal recentemente. Olha só, Gabriel Martinelli com 5 gols. Esse aqui, olha só, Gabriel Jesus desde que voltou, já marcou 3 partidas na Premier League, fora os gols também nas Copas. E lembrando, né, eu gosto sempre de fazer uma ressalva por aqui. O Arsenal tem um dos melhores escanteios do mundo, tá? Então, o Arsenal na frente do placar, progredindo no escanteio, é um cenário de confirmação de superioridade. O jogo empatado com o Arsenal tendo muito escanteio, mesma coisa. E o United na frente, só recuado e deixando o Arsenal ter escanteio, é um perigo aqui. A gente ter o Arsenal virando até o jogo, ou pelo menos empatando essa partida, tá? 12h15, nós temos Atlético de Madrid e Osasuna. E eu fiz questão de trazer esse jogo porque é um jogo muito importante para o Atlético. Ele pode assumir a liderança da La Liga enquanto o Real Madrid e Barcelona se enfrentam na Supercopa lá na Arábia Saudita. E o adversário é o Osasuna, que fora de casa não faz uma campanha nada boa, apenas uma vitória nos últimos 8 jogos disputados, porém 3 derrotas apenas. Então a gente pode ver com um copo meio cheio, com um copo meio vazio, mas a gente pode olhar também elogiando o Atlético de Madrid, que vem de 5 vitórias consecutivas dentro de casa. Vou ser sincero com vocês, não é um Atlético que encanta, tá? Não é um Atlético que vai dominar a partida de cabo a rabo, tá? Fiz alguns jogos do Atlético essa temporada. O Cholo Simeone corrigiu alguns problemas defensivos
desde que ele começou a adotar um estilo mais agressivo, né? O time começou a ficar muito exposto e essa temporada ele fez uma correção para sanar isso, mas ao mesmo tempo ele acaba chamando um pouco o adversário para jogar. Ele tenta tirar um pouco o adversário da sua zona de conforto lá atrás na defesa, bloco compactado e, claro, as equipes que vão enfrentar o Atlético, a maioria delas se comportam dessa maneira, tá? Obviamente hoje o Atlético coloca esse medo, impõe esse respeito nos adversários. E o Osasuna, na minha opinião, vem também para se defender contra o Atlético de Madrid. Então é provável, principalmente se você for um trader, que você veja o Atlético dando alguns passos para trás para chamar o Osasuna para sair um pouco do bloco fechado, como faz a Inter de Milão, por exemplo, tá? E isso pode gerar um pouco de desconforto em você que trabalha naquela metodologia arroz com feijão de back favorito se você é um trader, tá? Mas saiba que isso faz parte do contexto. O que eu te aconselho? Trabalhe mais jogos do Atlético, trabalhe mais jogos da Inter de Milão, trabalhe mais jogos do Real Madrid, porque você vai se acostumar um pouco mais com esse tipo de contexto, tá? Aí você foge um pouco dessa metodologia engessada dos times que jogam só como Guardiola, tá? O time do Atlético de Madrid, apesar de ter quase 80% de vitória em casa, saiu na frente em 56%, não é tão diferente assim dos 38% do Osasuna, então toma um pouco de cuidado, tá? O Atlético falhou em marcar pouquíssimas vezes no seu estádio, já o Osasuna marca poucos gols e o Atlético também tem uma defesa bem mais sólida. No caso do Osasuna, apesar de não sofrer tantas goleadas, é uma equipe que sofreu mais que o dobro de gols do seu adversário. Porém, o time do Atlético perde muitas oportunidades. Ele precisa de 3,26 finalizações no alvo para marcar gol, tá? E esse é um número muito próximo do adversário, que também precisa de em torno ali de 3 finalizações e meia para marcar um gol. Isso é um problema, né? Eu posso criticar o Atlético de Madrid, mas eu também posso elogiar o Osasuna. Isso quer dizer que o Osasuna precisa de poucas finalizações no alvo, ou pelo menos das quase as mesmas finalizações no alvo do Atlético para marcar um gol. A diferença é que o Atlético finaliza mais na média em casa do que o Osasuna, tá? Mas ainda assim, tomar um pouco de cuidado com os contra-ataques do adversário por aqui. Primeiro tempo não me agrada. Olha aqui, primeira informação que a gente tem. Temos um Atlético de Madrid muito favorito. Concordo com essa cotação. Espero uma vitória do Atlético, mas o primeiro tempo do Atlético não é bom. E isso já aconteceu outras vezes quando eu trabalhei jogos do Atlético de Madrid. Eu estive a favor do Atlético no primeiro tempo em algumas frações de tempo ali, alguns recortes. Tive que fechar minha posição porque o Atlético não manteve a superioridade e acabei buscando o gol do Atlético de Madrid em outra situação. Não foi no mercado de match odds, foi no mercado de gols. Até mostrei isso para vocês no Instagram recentemente. No segundo tempo, porque é aqui, ó, que o Atlético acelera. Chega a quase 80% de vitória, não perdeu nenhum no segundo tempo, marca 15 gols, pô cara, quase 4 vezes a mais do que na primeira etapa e ainda sofre metade dos gols no segundo tempo em relação ao primeiro. E aí nós temos o Osasuna que cai ainda mais na parte defensiva. Então, se esse contexto do segundo tempo fosse no primeiro tempo, eu já viria para cá com esse back favorito na ponta da língua. O problema é que o Atlético vem repetindo esse padrão. Ele tem essa dificuldade na primeira etapa de marcar gol, tá? Ele tem essa dificuldade. A gente pode até consultar isso daqui juntos para confirmar, tá? Vamos pegar adversários mais acessíveis aqui do Atlético de Madrid, quando ele jogou em casa. Ó, o Girona foi um adversário relativamente menos acessível, né? O Espanhol 1,27, o Atlético de Madrid jogando muito bem no início, que é o que a gente espera, dá para buscar esse back favorito, mas não marcou. Perceba que o Espanhol fez um jogo mais defensivo, tá? O Valência não é uma equipe hoje que vive uma boa temporada, mas também não chega a ser, na história, um time tão menor assim do que o Osasuna, é um time maior do que o Osasuna. Só que ainda assim, ó, Atlético de Madrid tendo mais dificuldade no início, acabou marcando o gol no final do primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Contra o Leganés, novamente, um momento de aceleração do Atlético, você pode aproveitar esse momento de aceleração e depois uma redução de ritmo com um gol sofrido contra. E aí o Atlético foi marcar só no segundo tempo para virar o jogo e vencer, tá? Então, mais uma vez acontecendo o que a gente imagina. Aqui, ó, momento de aceleração do Atlético mais para o final do primeiro tempo, gol do Atlético e gol do Atlético também na segunda etapa. Contra o Alavés, não marcou no início, não começou bem, acabou sofrendo. E lá no segundo tempo é que foi marcar. Então tem se repetido essa situação de um Atlético de Madrid mais agressivo no segundo tempo. Ó, 3 gols marcados na segunda etapa. Virada espetacular aqui do Atlético. Chegou a estar perdendo por 3-1, né?
contra o Slovan Bratislava. Não, aqui foi Liga dos Campeões. Getafe, olha só, esse jogo contra o Getafe eu fiz, tá? Tenho quase certeza que eu trabalhei esse jogo, foi esse que eu tava comentando. Um Atlético de Madrid que começou muito bem, nesse momento aqui eu trabalhei o back favorito ao Atlético, o ritmo caiu, fechei minha posição com um pouco de prejuízo e trabalhei o mercado de gols, precisava de 2, só saiu 1, fiquei fribetado. O Atlético de Madrid de novo marcando na segunda etapa, então é uma coisa recorrente, perceba, né? Então para mim é sim um jogo para ficar de olho nesse back favorito ao Atlético, mas para você que é um Panthers, talvez seja interessante você esperar uma cotação mais elevada no segundo tempo para tentar buscar essa vitória do Atlético de Madrid. E é uma equipe que tem um comportamento parecido, acelera em algum momento do primeiro tempo, onde você pode aproveitar o back favorito, reduz o ritmo, aí é bom sair da posição, porque costuma tomar gol, depois do segundo tempo, acelera e marca. Costuma ser assim, tá? Então vale a pena ficar de olho nesse confronto, mas sempre tomando muito cuidado, porque o Osasuna vem para se defender e o Atlético pode acabar tendo dificuldade de marcar esse gol cedo. Então, para mim, buscar uma odd mais alta do Atlético de Madrid faz um pouco mais de sentido, tá bom? Às 16 horas, o jogo mais esperado, Barcelona e Real Madrid e Barcelona, o El Clássico na final da Supercopa da Espanha. Cotações extremamente parelhas, não poderia ser diferente. Não vou usar muito a estatística por aqui, porque nós temos os dois times jogando fora de casa, né? É um contexto um pouco diferente. No máximo que a gente pode observar aqui são as situações de jogadores, o momento de aceleração das equipes, tá? Tô vendo se a gente tem algum desfalque aqui do lado do Real Madrid. Carvajal e Militão são só os desfalques de lesão. E vamos dar uma olhada também no Barcelona. Tô usando o Transfer Market para quem pergunta, tá? Sempre gosto de acessar por aqui. Barcelona com Bernal, Ter Stegen e o Christensen, né? O Ter Stegen e o Christensen já machucados, Bernal também há algum tempo. Então o Barcelona e o Real Madrid com o que tem de melhor no cenário recente, né? Vamos lá, Real Madrid com Mbappé já ultrapassando Vini Júnior na quantidade de gols marcados na La Liga, né? Lembrando que isso aqui é um jogo da Supercopa. Temos Valverde com 5 gols e 2 assistências, Bellingham, Rodrigo e Vini Júnior como maior destaque também ofensivo e de assistências. Do lado do Barcelona, Lewandowski e Rafinha, os principais goleadores, o Lamine Yamal, o principal assistente e também um bom goleador junto com o Dani Olmo, tá? Para mim, jogo parelho, pra gente ficar de olho numa correção de preço. No El Clássico é muito mais fácil você descer do muro numa análise se você for mais clubista, porque na maioria das vezes não faz tanto sentido assim você se abraçar numa equipe ou outra. Nesse momento do Campeonato Espanhol, por exemplo, o Real Madrid tá numa fase um pouco melhor, mas o Barcelona começou muito melhor o campeonato. As duas equipes têm bons artilheiros, né? O Real Madrid divide ali a artilharia entre Bellingham, o Vini Júnior, o Rodrigo e o Mbappé, mas o Barcelona também divide entre Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Dani Olmo. Então é muito difícil você descer do muro, até porque não tenho intuito nenhum aqui de ter uma bola de cristal. Então para mim é um jogo para se trabalhar ao vivo, tá? Inicialmente, se você é um trader assim como eu, jogo para trabalhar correção de preço, só que é aquele tipo de jogo com alto nível de periculosidade, porque nós estamos falando de excelentes ataques, tá? Excelentes ataques. Eu posso listar hoje o fato do Barcelona com o Ter Stegen machucado ter um maior problema com o goleiro, né? Porque o Real Madrid hoje, na minha opinião, tem um goleiro muito melhor do que o do Barça. Mas ainda assim, a força ofensiva das duas equipes acaba chamando bastante atenção nessa questão de contra-ataque. Então é muito importante você tomar cuidado para trabalhar esse tipo de correção de preço. Nos últimos jogos entre eles, o over 2,5 aconteceu em 8 dos últimos 8 jogos, 100% dos últimos 8. Tá? Então isso já me chama um pouco de atenção para a gente fugir um pouco do mercado de resultados e ficar de olho em gols. O over 2,5 começando aqui próximo de 1,50, não é uma cotação boa, mas ao longo do jogo pode ficar interessante. Vamos dar uma olhada nas últimas Supercopa para ver como é que foi o contexto por aqui. Ó, 2024, final entre Barcelona e Real Madrid Barcelona 4-1, né? Se não me falha a memória, jogo onde o Vinícius Júnior fez 3 gols, ó. Exatamente. Hat-trick ainda no primeiro tempo, tá? Ele ganhou nota 10 aqui do SofaScore. Perceba aqui, Real Madrid abriu 2-0, o jogo ficou muito aberto e aí tivemos mais 3 gols, que é o cenário que eu gosto de trabalhar, né? 2023, 3-1 para o Barcelona. Mais uma situação aqui, ó, Barcelona abriu 2-0, o jogo ficou aberto, mais 2 gols. 2022, Real Madrid e Atlético Bilbao. Aqui o Bilbao veio mais para se defender, o Real Madrid conseguiu buscar 2 gols, teve até um penal para o Bilbao, mas o Raul Garcia perdeu o penal. 2021, novamente o Barcelona na final, 3-2 para o Bilbao. Aí aqui um cenário de 2-2 no tempo normal e uma vitória do Bilbao na prorrogação, gol do Iñaki Williams. Então dá para perceber que é uma Supercopa da Espanha muito mais puxada para o mercado de
o over. Essa daqui, ó, foi a primeira under que eu encontrei. Real Madrid e Atlético de Madrid definida nos penais, né? Se eu não me engano, esse não era um jogo ainda disputado na Arábia Saudita. Ah, não, era sim. Já tem um tempo que tá disputando, que a Arábia Saudita compra essa competição, né? Acho que 2018 para trás, não, ó, 2018 acho que não comprou. Aqui foi no Marrocos. Então também a Federação Espanhola vende essa competição há muito tempo, né? Mas ainda assim foi um jogo de 3 gols. Então, somente essa final aqui de 2020, nós tivemos um cenário under. Então, acredito que pensar num cenário over aqui pode ser interessante. Dos últimos jogos entre Real Madrid e Barcelona, das últimas finais, o ambas marcam aconteceu em 2023 e em 2024. Então, com uma cotação acima de 2 pode ser interessante. 1,40 eu não entro, tá? Sendo bem sincero para vocês. De resto, você pode ficar de olho em finalização de jogadores, se você tiver metodologia para isso. O Mbappé, claro, vai querer aparecer nesse jogo. O Vinícius Júnior também. O Vinícius Júnior costuma aparecer bastante nas finais, nas decisões. Então pode ser interessante também. Rafinha joga muita bola no Barcelona hoje em dia. Também é um jogador para finalização. Vale ficar de olho nisso. Curiosidades aqui é que as duas equipes não se entregam, né? Principalmente o Real Madrid, então não duvido de termos aqui viradas de jogo em situação de jogo desempatado, tá? Então vale a pena ficar de olho até o final, principalmente se você trabalha esse tipo de metodologia de recuperação, de gols no fim, pode ser bem interessante. Na Itália, às 16h45, temos Napoli e Verona. Esse é um jogo que vai pegar ali no meio da Supercopa da Espanha, então é bom você ter um pouco mais de atenção para não se perder. Mas, nesse momento, nós temos um Napoli que recuperou a liderança do campeonato. Pode ver a Inter de Milão se aproximando, é verdade, mas tem que fazer o seu jogo, tem que fazer a sua parte. E enfrenta o Verona, que venceu as duas últimas partidas fora de casa. Vamos ver contra quem foram essas vitórias? Contra o Bolonha e o Parma. O Bolonha, por si só, um adversário bem mais chato, né? O Parma numa fase não tão boa, mas as duas vitórias por 3-2, ou seja, uma equipe que vem sofrendo com alguma frequência. Ó, em 11% dos jogos apenas o Verona deixou de sofrer gol, de resto ele sofre quase todas as partidas, a média de 2,2 gols sofridos por jogo. Não é uma temporada do Napoli tão goleadora, mas a gente tem essa informação aqui de um Verona bem exposto, tá? Também é um Verona que falha pouco em marcar fora de casa, é um time que até eleva a possibilidade de termos aqui um ambas marcam. O Napoli sofre pouco em casa, já tem um índice de ambas marcam bem menor e teve 22% de jogos apenas onde ele falhou em marcar. Sai bem mais na frente do adversário, mas teve duas complicações recentes dentro de casa. Contra a Atalanta, perdeu por 3-0 e contra a Lazio, perdeu por 1-0. Nos dois jogos não marcou gol e nos jogos que venceu contra o Venezia e contra a Roma, não sofreu. Então acaba não sendo uma equipe que facilita muito essa situação de gols. Se pensar num cenário de goleada, num cenário onde o Napoli vai ficar empilhando gol, handicap asiático, é bom tomar um pouco de cuidado. O que facilita um pouco é justamente o Verona, porque é uma equipe que sofre mais de 2 gols de média por jogo, então se tiver atrás do placar, pode oferecer oportunidade para o Napoli ampliar, né? Tô dando uma olhada para ver se temos suspensões aqui do lado do Napoli. Vitia Kvaratskhelia desde janeiro, isso aqui é uma lesão muito chata, né, para o time do Napoli, e o Matias Oliveira. Vamos dar uma olhada se o Napoli, qual é o nível de importância aqui, né, das suspensões. O Vitia Kvaratskhelia lesionado com 5 gols e 3 assistências é sim uma lesão muito importante, né, o segundo maior goleador do Napoli atrás do Lukaku, e também um dos maiores assistentes, então é um problema. O David Neres aqui pode ser uma opção para poder marcar e dar assistência nesse jogo. Deixa eu ver, o Alessandro Bongiorno, que é defensor, que também está lesionado, foi desde dezembro, né? A expectativa de retorno no final desse mês de janeiro. E o Matias Oliveira, mais o defensor titular, com uma assistência. Então nós temos 2 defensores titulares, praticamente, e um atacante muito importante lesionado, tá? Então isso aqui é uma coisa que me preocupa. E me tira um pouco essa ideia de pensar num Napoli com muita facilidade de vencer, ou pelo menos goleando, né? Eu vou ficar de olho nesse back favorito, porque é muito provável que o Verona, com 2 vitórias fora de casa agora, tendo saído mais, né, se afastado um pouco mais da zona de rebaixamento, queira pontuar contra o líder, né? Perceba se não é um raciocínio correto. Eu acabei de vencer Bolonha e Parma por 3-2. E agora eu vou enfrentar o líder Napoli na casa do Napoli. Se eu conseguir um ponto aqui, em 3 jogos eu somei 7 pontos. Coisa que os meus adversários dificilmente vão fazer em relação à disputa contra o rebaixamento. E claro, a realidade do Verona é disputar contra o rebaixamento. Então eu não duvido de um Verona mais recuado. O problema é, o Napoli tem ausência de jogadores
quebradores de linha, Kvaratskhelia, tá? O Neres pode fazer essa função, na minha opinião, mas joga no outro lado. Na maioria das vezes o Neres joga na ponta direita, o Kvaratskhelia na ponta esquerda, né? Então, vamos ver como é que o treinador vai resolver isso. Mas eu gosto de pensar numa vitória do Napoli. Se você é um trader, dá pra ficar de olho nesse back favorito, mas eu não puxaria muito a corda para pensar num cenário de goleadas. Para você que é um punter, se eu tenho uma ausência de um quebrador de linha, que é o Kvaratskhelia, e eu tenho ausência de 2 defensores importantes e titulares, pode ser interessante ficar de olho numa odd do Napoli mais alta. O cenário do Napoli empatando 60, 70 minutos, tentar buscar um gol no final, pode ser legal. O Napoli sabe da importância desse jogo, não pode vacilar contra um time de baixo da tabela, porque a Inter de Milão pode assumir a liderança em breve, tá? Então, para mim, se você é um punter, eu olharia isso. Não vou pensar no mercado de gols. Aonde eu trabalharia gols, entretanto? Se o Napoli conseguir desbloquear essa defesa do Verona cedo, tipo 1 ou 2 gols ainda no primeiro tempo, Verona passa a ser um time agressivo no segundo tempo, como costuma ser. Olha só, sofreu uma média de 2 gols por jogo. Na segunda etapa, sofreu 9 gols. E aí, se no segundo tempo o Verona vier para cima, a gente pode ter um cenário aqui de buscar mais gols do Napoli. Olha como o Napoli acelera nos minutos finais, ó. Isso vale tanto se o Napoli estiver já ganhando para buscar mais um gol, ou se ele estiver empatando. Olha o cenário onde ele mais acelera, últimos minutos de jogo. Para você que é um punter, pode ser um cenário interessante para buscar uma odd do Napoli mais alta, mais agressiva, com menos tempo de jogo, mas também a recompensa é maior, tá bom? Vou deixar listado aqui embaixo no Radar Esportivo outros jogos complementares, PSG, jogo da Roma, Stuttgart, Rangers e Werder Bremen. Vai ficar aqui embaixo no link do Radar Esportivo. Vou deixar aqui também o link do Gabriel Jesus para dar 1 ou mais chutes no alvo, na minha parceira Betfair. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Eu vejo você amanhã, um grande abraço e até a próxima.